Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde, que Deus possa nos abençoar essa tarde. Vamos para mais uma live, da quinta-feira, estudando a Bíblia, estudando a Palavra de Deus. Antes de iniciarmos a live, gostaria de convidar você para estar sempre junto conosco nos nossos cultos, domingo pela manhã, às 9 horas, e domingo às 19 horas, às 7 horas da noite. Às 19 horas, para você estar conosco, adorando ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus. E também temos o culto da terça-feira, às 20 horas, culto presencial, que você possa estar conosco para ouvir a palavra de Deus e buscar a presença do Senhor. Gostaria também de pedir que continuasse orando pelo pastor Osmar, para que Deus abençoe ele, e logo, se Deus assim o permitir, ele também vai estar fazendo as lives. Amém? Então vamos ter um tempo de oração, antes de começar o nosso estudo. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo, por essa tarde que podemos estar aqui, aprendendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração. Nos colocamos diante de Ti, nos colocamos na Tua presença. Nos fortalece, nos consola, fala conosco, Senhor. Colocamos tudo diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, no fim da live, nós também vamos estar orando por Ti, pelo Teu pedido de oração, pelo Teu propósito de oração, vamos estar orando por Ti. Agora vamos ler a palavra. O que nós vamos estudar hoje está no Salmo 139. O título do que nós vamos estudar é os detalhes do dia a dia, mas nós vamos pegar um versículo do Salmo 139, versículo 2, que diz assim: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esse é o segundo versículo do Salmo 139. Esse é um salmo escrito por Davi. Na verdade, esse salmo é uma oração, como são a maioria dos salmos, quando nós lemos, são orações, clamores a Deus, louvores, mas os salmos são orações. E esse salmo é uma oração de uma pessoa que está invocando a Deus e ela clama pela presença de Deus, mostrando que ela é inocente das acusações que fazem a ela. Então esse é um salmo, esse na verdade é o todo do salmo, quando nós olhamos o todo do salmo, porque ele clama ao Senhor, expõe a vida dele e ele invoca o caráter de Deus, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus conhece. Sabe quando você diz, Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que eu estou pensando? Na verdade, é o Salmo 139. E às vezes nós usamos essa expressão para dizer para as pessoas qual é a motivação do nosso coração. Que a pessoa que está ali, ela não conhece o nosso coração, as nossas intenções, como Deus conhece. Então, muitas vezes, nós usamos essa expressão e falamos para as pessoas, tu não conhece meu coração, tu não sabe o que está dentro de mim. Na verdade, quando nós usamos, nós deveríamos nos lembrar dessa palavra, desse salmo, porque nós queremos mostrar para a pessoa que tem alguém que sabe o que está acontecendo conosco. Porque as pessoas ao nosso redor, elas não sabem as coisas que acontecem conosco.
elas não conhecem o nosso íntimo. Então é uma oração que revela tudo isso. Mas especificamente, esse versículo, ele mostra um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe do nosso dia a dia. E a primeira expressão que nós vemos aqui, o salmista falando aqui nesse versículo 2, que nós vamos ver o termo sabes. Sabes. Né? Lembre que eu falei, quando a gente fala, às vezes, certas coisas para as pessoas, nós dizemos para as pessoas, você não sabe. Mas nós devemos entender que há alguém que sabe muito mais do que nós mesmos, que é o Deus que sabe todas as coisas. Nesse versículo, então, ele começa dizendo, sabes. Essa palavra, ela demonstra e mostra que alguém tem um conhecimento profundo, porque saber é conhecer, é entender. Ela é uma palavra bastante ampla, mas nesse momento, esse sabes aqui é alguém que vê o nosso interior, que vê todas as coisas que acontecem, que é o conhecimento completo, tanto do nosso interior, o que se passa, o nosso emocional, como o nosso exterior. E aqui ele fala nesse versículo, do assentar e levantar das nossas atitudes, e ele fala também dos nossos pensamentos. Por isso que eu digo que esse sabe é um conhecimento completo de todas as coisas da nossa vida, de todas as situações da nossa vida. As situações, às vezes, que nós dizemos, não, mas eu sei, eu conheço isso, eu conheço tal caminho, eu conheço tal pessoa, eu conheço o que está acontecendo. Né? Isso que nós vemos algumas coisas. Agora imagina Deus que vê todas as coisas, que tem todo o conhecimento, que sabe os mais profundos dos nossos pensamentos e que conhece todas as nossas atitudes e todas as nossas motivações. Então Deus é um Deus que sabe e é um Deus que tem conhecimento. Ninguém de nós vai surpreender Deus com alguma atitude que nós venhamos a tomar, tanto atitudes boas como atitudes más. Nós não vamos surpreender Deus, porque Deus sabe, Deus conhece, Ele conhece toda a nossa vida, Ele conhece todo o nosso ser, Ele sabe a inclinação que temos, e a nossa inclinação como natureza caída é inclinação para o mal. E o mal, o que é? Ira, amargura, descontentamento, autopiedade, orgulho. Nós normalmente temos esses pensamentos e esses sentimentos e não admitimos. Nós normalmente temos que lutar para ter pensamentos bons, para tomar a atitude certa. Muitas vezes nós temos que lutar. E Deus conhece tudo que está dentro de nós. Deus conhece todas as nossas atitudes, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, tudo que está dentro de nós. Deus sabe. Às vezes nós gostaríamos que outras pessoas soubessem o que está no nosso interior. Às vezes gostaríamos que nossos filhos, nosso esposo, nosso amigo, alguém ao nosso redor
soubesse das coisas. Mas as pessoas não veem como Deus vê. Os olhos de Deus, o olhar de Deus é totalmente diferente do nosso. É um olhar que esquadrinha. Ele é o Deus que sabe. E ao mesmo tempo que nós deveríamos nos alegrar com isso, nós devíamos também tremer e temer com isso. Porque se Deus é aquele que sabe todas as coisas, Ele sabe a intenção com que falamos, com que agimos com as outras pessoas. E Ele vê todos os erros que há em nós, todo o pecado, toda a nossa pequenez, toda a nossa miséria. Ele nos vê. Então isso nos deveria fazer nos humilhar na presença de Deus e nos alegrar, porque Deus sabe, vê, nos conhece todas as coisas e Ele nos ama. Isso é algo inteiramente impressionante, que Ele nos ama, nos conhecendo, sabendo exatamente como nós somos. Ele é um Deus que sabe. Então isso deveria trazer consolo e temor. Porque nós às vezes olhamos para outras pessoas ou pessoas com quem convivemos e às vezes pensamos, se ele ou ela soubesse realmente o que estou pensando, essa pessoa às vezes não estaria mais do meu lado. Às vezes, muitas vezes acontece isso, que nós pensamos e sentimos coisas com relação que pessoas que convivemos conosco, que nós falamos de uma maneira, mas o que nós sentimos é outra coisa. Mas Deus é aquele que sabe. Ninguém pode esconder de Deus sentimento, pensamento e aquilo que realmente é. E nós podemos esconder até de nós mesmos, não de Deus. Porque Deus é um Deus que sabe e mesmo assim Ele nos ama. É o amor incondicional de Deus. É aquele amor que é impressionante. A palavra de Deus diz que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Fidelidade é marca de caráter. Deus é fiel e Ele nos ama e Ele sabe todas as coisas. E nós deveríamos nos alegrar porque Deus nos olha através, é como se tivesse uma cortina do sangue de Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que sendo Deus se humilhou e morreu para nos salvar, para nos resgatar. Ele é um Deus que sabe, que nos ama e olha a nossa vida através do sangue de Jesus. Isso deveria nos trazer consolo e alegria. Deveríamos também nos humilhar na presença de Deus, porque mesmo com tantos pensamentos que afligem, que estão na nossa mente, Deus sabe. Deus sabe. Então, quando você fala para os outros, olha, só Deus sabe o que está no meu coração, pense naquilo que você está falando, porque Deus realmente sabe. Nós não precisamos provar nada para os outros, nem provar nada para Deus, porque Deus sabe como nós somos. Nós precisamos nos achegar a Deus, para que Ele venha nos transformar, porque é Ele que muda nosso ser, que muda o nosso caráter. Então,
Esse conhecimento que nós temos, que Deus sabe, deveria nos fazer nos aproximar mais de Deus e buscar mais a Deus. Então, como eu disse, esse salmo aqui é a oração de uma pessoa que está invocando a Deus, que está clamando a Deus, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe o que se passa no nosso interior. E a oração dessa pessoa é dizendo: ó, eu sou inocente. Porque no fim do salmo, vocês vão ver mais nos últimos versículos que ele diz: ó, quem dera desse cabo do perverso, dos homens de sangue. Isso mostra que ele realmente está lutando, reivindicando alguma coisa, está apresentando a vida dele para Deus. E mostrando que Deus é um Deus que sabe todas as coisas e que sabe o que está no nosso coração. E outro detalhe desse versículo, que na verdade é o tema da nossa meditação, é aquela parte do versículo que diz: quando me assento e quando me levanto. Então Deus é um Deus de todo conhecimento, é um Deus que sabe todas as coisas. Eu não vou surpreender a Deus, porque Ele me conhece, Ele sabe. E Ele sabe dos detalhes da nossa vida. É quando me assento e quando me levanto, é o meu dia a dia comum. O assentar e o levantar é o comum do meu dia a dia em todas as situações. Na minha vida em casa, na minha vida no trabalho, quando eu estou fazendo os meus mínimos serviços, quando eu estou estudando, quando eu estou caminhando, quando eu estou no ônibus, quando eu chego, quando eu estou cansada, quando perdi o ônibus, todos os detalhes que às vezes para nós são insignificantes e passam desapercebidos de nós mesmos. Deus sabe, Deus conhece o meu assentar e o meu levantar. Nenhum detalhe da nossa vida passa desapercebido de Deus. Por causa disso, às vezes nós pensamos que tudo deveria ser bom, confortável, agradável para a nossa carne, que todas as coisas deveriam dar certo. Nós pensamos: se Deus sabe todas as coisas, conhece que eu vou dar mais um passo e vou tropeçar, cair, me ralar, quebrar, perder alguma coisa. Por que Deus não me livra, então? Nós temos que pensar primeiro que nós estamos num mundo que jaz no maligno, que nós somos aqui com essa natureza que envelhece, essa natureza caída aqui dessa terra. Nós ainda estamos nessa terra, nós não estamos no céu. E aqui nessa terra, o nosso Senhor falou tão claramente: no mundo passais por aflições. Aflição é algo bem mais forte do que sofrimento. E Deus não disse: não se preocupe que eu vou tirar as aflições disso. Não, Deus disse: no mundo passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo não vai nos engolir. Nós não vamos nos perder nas trevas e ir para o inferno. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a viver os detalhes da nossa vida, com a consciência de que Deus é aquele que nos vê. E os detalhes cansativos, os detalhes difíceis, os detalhes que nos desgastam, os detalhes que muitas vezes nos deixam às vezes entediadas, frustrados. Quantos detalhes nós temos na nossa vida? E às vezes nós não gostaríamos de passar por esses detalhes do nosso dia a dia. Há um detalhe às vezes bem simples. Sabe quando você almoça em casa
e depois tem aquela pilha de louça para lavar e você olha e a cozinha tá uma bagunça? É um detalhe muito desagradável para alguns. E gostaríamos de não passar isso aqui, passa uma borracha, faz de conta que não tem. Mas temos que enfrentar esse detalhe, o detalhe das louças, o detalhe do ônibus que temos que pegar, o detalhe do serviço que temos que fazer, o detalhe da pessoa com quem que nós temos que conversar, de todas as coisas do nosso dia a dia, que nós muitas vezes não gostamos. Todos nós gostamos mais daquilo que é agradável para nós. Não gostamos de coisas que nos cansam. Só que nós nos esquecemos que Deus nos vê, que Deus conhece, que Deus sabe, que os olhos de Deus estão ali. Às vezes nós pensamos que os olhos de Deus só estão presentes quando nós vamos no culto, de maneira especial, no culto de domingo. Porque o culto dominical é um momento que nós devemos adorar a Deus, é um momento que todo cristão deveria estar na igreja. Todo cristão deveria estar lá no culto adorando ao Senhor. Isso é algo muito importante. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus só está presente naquele momento bom, naquele momento que eu estou sentindo algo, ou quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu estou estudando a Bíblia. Às vezes, pelo fato de nós sentirmos algo. Mas nós esquecemos que se Deus é um Deus que sabe, Ele sabe e Ele está ali olhando. Cada instante, cada segundo, quando eu tô lá, aquela pilha de louça, aquelas coisas, e eu vejo quanto serviço. E às vezes no coração das pessoas brotam frustrações, ira, tristezas, em todo momento da nossa vida. Em cada situação, no dia a dia, no conversar, no falar com as pessoas, quando às vezes eu estou discutindo, estou fazendo coisas desagradáveis, quero me desvencilhar de uma situação, Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Ele conhece todos os detalhes. E Ele conhece, Ele sabe todos os detalhes pelo cuidado que Ele tem conosco, pelo amor que Ele tem conosco. Os olhos de Deus, não estão longe, estão perto. Deus é um Deus que vê todas as coisas, que conhece o nosso dia a dia e que sabe cada detalhe do nosso dia a dia. Por exemplo, você gosta de saber detalhes de pessoas que você ama, de filhos, de amigos, sei lá, às vezes tem aquelas pessoas que gostam até de conhecer detalhes da vida de artistas, de pessoas ilustres, de pessoas famosas, se interessa, vai lá no YouTube procurando certos detalhes, certas coisas diferentes do dia a dia da pessoa. Mas nós olhamos e vemos e pensamos só uma situação. Agora imagina Deus que nos vê, aquele que é eterno, todo-poderoso, e que está te olhando agora nesse momento, que conhece o detalhe da tua vida, todos os detalhes, todas as situações, todos os teus gestos, todas as tuas atitudes, todas estão diante de Deus. Até os detalhes que você acha desagradável. Ele sabe, porque Ele sabe, conhecimento profundo, quando eu me assento e quando eu me levanto. Todas as atitudes, todos os movimentos, tudo Deus sabe.
todas as coisas Deus sabe e Ele conhece. E isso deveria realmente nos alegrar, deveríamos ficar admirados e deveríamos ter temor também. Mas a última parte que nós vamos ver desse versículo 2 aqui que diz: de longe penetras os meus pensamentos. Na verdade, o que são os pensamentos? Elas são é a parte mais íntima, mais particular do nosso ser, que as pessoas não podem ver. Ninguém pode ver os teus pensamentos. Elas podem, às vezes, imaginar os teus pensamentos por causa da tua expressão, do teu rosto, algumas coisas, mas é o máximo que elas podem chegar. Mas as pessoas não veem a profundidade, toda aquela intensidade dos teus pensamentos, tudo aquilo que imagina, tudo aquilo que vem à tua mente, as pessoas não conhecem, mas Deus conhece. E pelo fato de Deus conhecer os teus pensamentos, sabe o que nós deveríamos fazer? Aprender a orar em pensamento. Nós aprendemos a nos angustiar por causa dos nossos pensamentos. Só que cada pensamento que temos, nós deveríamos, por causa disso, aprender a orar em pensamento. Quem diz que eu não posso orar em pensamento? Que a minha oração só tem que ser naquele momento ajoelhada, aquele momento especial que eu estou na presença de Deus e que eu vou falar com voz audível ou inaudível na presença de Deus em determinado momento do meu dia. Não é assim. A Bíblia diz orai sem cessar. E como que nós vamos orar sem cessar? Orando em pensamento. Então, quando vem os teus pensamentos de aflição, de angústia, pensamentos de cobranças. Pensamentos de cobrança são aqueles pensamentos assim: fulano me fez isso, não deveria ter feito isso, agora eu estou triste, chateada, magoada, por que ele fez isso? E daí vem o pensamento, o fato que aconteceu. Em vez de ficarmos remoendo esses pensamentos e essas lembranças, que tal começarmos a orar e dizer: Senhor, tu sabes. Senhor, isso me machucou, me magoou, mas tu és o Deus que me perdoa. Me ajuda a perdoar. Não deixa eu cair na amargura. Começa a pensar e orar na tua mente. Que os teus pensamentos se tornem pensamentos de oração. Então, quando vem os teus pensamentos, tu tem que ver, tem que meditar e entender que Deus diz que Ele penetra os meus pensamentos. Não é a pessoa, o outro que está do lado, que penetra os pensamentos. É Deus. Aquele que é todo-poderoso, é esse que penetra os meus pensamentos, que é tudo claro, visível aos olhos de Deus. E se Deus está ali olhando os teus pensamentos, transforma esses pensamentos em oração. Comece a pensar e dizer: ó, Jesus, tu está aqui, veio esse pensamento. Por favor, me ajuda, Jesus. Por favor, me socorre, Senhor. Por favor, Senhor, eu coloco essa situação na tua presença. E comece a colocar os teus pensamentos de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Aí está a grande importância de lermos a palavra. Porque quando começamos a ler a Bíblia, quando começamos a entender a palavra, a leitura da Bíblia
é essencial para que haja uma mudança na nossa maneira de pensar. Porque quando vem um pensamento de aflição, uma situação difícil, se você é alguém que lê a Bíblia, você lembra do que a Bíblia diz. E sabe quem que faz lembrar o que a Bíblia diz? O Espírito Santo de Deus. Que ele diz que ele nos faria lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. Por isso é tão importante ler a Bíblia diariamente. Leia diariamente a Bíblia. Aí quando vem os pensamentos que são maus, os pensamentos que são próprios do nosso emocional, que brotam de todas as coisas que nos acontecem, porque os pensamentos, eles não vêm assim do nada. Os pensamentos, eles brotam de coisas que nos acontecem, e os pensamentos muitas vezes vêm como setas incendiárias do inimigo da nossa alma, chamada Satanás. Muitas vezes. E Deus é aquele que penetra os nossos pensamentos, ele está ali, vê tudo, ele sabe quando tal pensamento que veio à nossa mente é seta do diabo. Mas ele sabe quando tal pensamento que veio à nossa mente é por causa da dor que sofremos, da decepção que sofremos, ou da ira que temos no nosso coração, ou da disposição que nós estamos naquele momento. Ele sabe de onde é que vem os nossos pensamentos, que às vezes nós não sabemos. Quem diz que nós nos conhecemos? Quem nos conhece é Deus. E ele penetra os nossos pensamentos. E ele sabe da onde que veio aquele pensamento. Ele conhece todos os detalhes e ele sabe da onde veio aquele pensamento. Por isso você pode orar em pensamento, porque Deus está ali. Deus penetra e Deus sabe. Aí você pode clamar como Pedro quando estava afundando. Me socorre, Senhor. Gente, essa é a oração mais curta que tem na Bíblia de Pedro, que ele diz: Senhor, salva-me, 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 Senhor. E o Senhor salvou. O Senhor estendeu a mão e salvou a Pedro. Você acha que o Senhor não vai estender a mão e salvar a tua vida? Ele estende a mão, porque ele penetra os teus pensamentos. Então não deixa os teus pensamentos te dominarem. Deixa o Senhor, o príncipe da paz, dominar a tua mente, dominar o teu coração. Mas isso só vai acontecer se você conhecer a palavra. É por isso que nós temos uma live na quinta-feira para aprender a palavra. Por isso que nós temos culto nos domingos, nas terças-feiras, para aprender a palavra. E é por isso que nós devemos tirar um tempo todo dia para ler e aprender a palavra. Isso é extremamente importante. Então, leia a palavra, busque a palavra, venha nos cultos, escute o que está sendo explicado na palavra. Nós estamos aqui, estudando apenas um versículo do Salmo 139. E você está entendendo a profundidade desse versículo? Pegue hoje a tua Bíblia, quando você for ler, e leia esse versículo do Salmo 139, tu vai começar no versículo 1 certamente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. E para meditar como nós estamos fazendo, tudo o que envolve a questão de saber. O Deus que sabe, o Deus que conhece. E o Deus que sabe, quando me assento e quando me levanto.
é cada detalhe do meu dia a dia. Deus se importa. Se Deus não se importasse com os detalhes da nossa vida, Deus não nos daria esses detalhes. E os detalhes da nossa vida são para nos moldar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para evitar com que andemos em coisas erradas, façamos coisas erradas. Todos os detalhes. Deus sabe, Deus conhece cada detalhe do teu dia a dia. E sabe, Ele que sabe como Ele vai te instruir. E Deus sabe o lugar que Ele te colocou, a situação que Ele te colocou. Mas mais importante que o lugar, que a situação, que a dificuldade e o sofrimento é saber o seguinte: que você sabe, que Deus sabe, que você tem o conhecimento da presença de Deus, o entendimento da presença de Deus, que na tua vida está presente aquele que é o Todo-Poderoso. É isso que deve fazer diferença. Não o sofrimento, o lugar, a situação, mas o conhecimento de Deus. O saber que Deus sabe. E por causa disso, eu posso orar em pensamento, porque Deus é aquele que penetra os meus pensamentos. Sabe quando você está triste e remoendo aquela amargura e vai entrando um fel no teu coração? Para e diz: Senhor, transforma esse meu pensamento em oração. Transforme cada pensamento de tristeza em oração. Transforme cada pensamento de dor em oração. Lá no fundo do teu ser, em vez de deixar a tua mente vaguear por áreas de escuridão, vaguear no meio das nuvens de trevas, vai um pouco mais acima e contempla o sol da justiça, aquele que é luz, o Senhor Jesus. Contempla aquele que conhece as tuas dores. Se no meio dos teus pensamentos de trevas, você olhar para o Senhor, é como um raio de sol quando vem, sabe, quando aquele dia está amanhecendo e tem aquela cerração e de repente você começa a ver os raios de sol no meio daquela cerração, no meio daquela neblina. Eu acho isso uma imagem tão impressionante. Deixa o raio de sol da palavra de Deus, dos versículos que você conhece, começar a entrar na tua mente, nos teus pensamentos. Isso vai dissipar as trevas da amargura que estão na tua mente, as trevas da dor, as trevas do ódio, as trevas da autopiedade. Quantos pensamentos maus nós temos. E o Senhor penetra. E Ele penetra. Ele vê muito claro. Então, com o conhecimento de que Deus penetra os teus pensamentos, aprenda agora a orar em pensamento. A orar em todas as situações, porque Deus é aquele que conhece cada detalhe da nossa vida. Todos os detalhes da nossa vida são para nos corrigir, nos ensinar, nos exortar. Esse é o Deus que nos cuida a cada dia. Esse é o Deus poderoso a quem devemos servir. Amém? Espero que você tenha sido edificado nessa simples meditação desse versículo, que isso tenha fortalecido a tua vida e o teu ser. Então decore esse versículo, leia e releia esse versículo e aprenda a orar em pensamento e aprenda que o Senhor cuida de cada detalhe do teu dia, porque Ele te ama. Amém? Então vamos orar agora.
Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, pelo teu amor na cruz do Calvário para nos salvar, foi derramado o teu sangue para nos limpar e purificar de todo pecado. Obrigado porque a tua palavra penetra na nossa mente e no nosso coração e nos transforma a cada dia. Amém. Agora eu quero orar contigo pelos teus pedidos de oração, pelo propósito que você tem colocado na presença de Deus nas quintas-feiras. Vamos agora juntos colocar na presença de Deus esse motivo e esse propósito. Senhor, tu sabes o propósito dessa pessoa que está aqui comigo nesse momento que Ele colocou diante de ti. Vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua misericórdia, transformar a situação, mudar totalmente a situação, Senhor, com o teu milagre, com o teu consolo, com o teu mover, com o teu agir. Age com o teu poder, que toda treva seja dissipada, que correntes sejam quebradas. Ó Pai, passa com o teu poder e abençoa cada um agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que tu possas meditar na palavra de Deus. E lembra, toda quinta-feira estamos aprendendo a palavra. Logo o pastor Osmar também vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.